Galera, vocês já pararam pra pensar em uma coisa? Já imaginou se eu, isso mesmo, eu aqui que tô falando com vocês agora, tivesse sido criado pelo Dr. Elion Sphere? Já pensou se eu fosse, na verdade, um robô da PI? Pois é, essa ideia ficou martelando na minha cabeça e hoje eu vou explorar isso com vocês. Então já se prepara, porque esse vídeo vai ser insano. Primeiro de tudo, vamos imaginar o nome. Todos os robôs da PI têm nomes impactantes. Mambot, Wambot, Kalantabot, Chaosbot, Voractbot, Eliabot, Anmaabot, Genesisbot. Nomes fortes, que passam poder, identidade e um significado próprio. Se eu fosse criado pelo Dr. Elion Sphere, talvez meu nome fosse algo tipo Abnerbot, mas convenhamos que isso ficaria simples demais, né? O doutor não ia deixar passar batido. Ele provavelmente daria um nome que refletisse minhas características. Talvez algo como Trepabot, porque vocês sabem que o Juninho me chama assim, kkkk, ou talvez algo mais sério, tipo Jonusbot, se ele achasse que minha função tivesse a ver com o tempo, ou até Voxbot, se minha principal arma fosse a voz. A verdade é que o nome já definiria muito sobre quem eu seria. Agora, vamos falar sobre poderes. Cada robô da PI tem habilidades únicas. O Mambot é o protetor, o Wambot é o guerreiro, a Kalantabot é a sensível e estratégica, o Chaosbot é instável e perigoso, o Voractbot é sombrio, a Li é a guardiã do legado, o Anma é o elo final entre todos. E por aí vai. Então, se eu fosse um robô, qual seria a minha habilidade principal? Eu acho que seria algo ligado à adaptação. Pense comigo, eu vivo criando ideias, testando teorias, inventando histórias e explorando novas possibilidades. Então, se eu fosse um robô, eu seria aquele capaz de se adaptar a qualquer situação. Eu poderia copiar parcialmente as habilidades dos outros, aprender com os inimigos em tempo real e criar estratégias improvisadas que ninguém esperava. Um robô mutável, sempre pronto para virar o jogo quando tudo parece perdido. Imagina só, numa batalha contra o Chaosbot, eu poderia resistir às instabilidades dele porque meu sistema se reconfiguraria sozinho. Contra o Wambot, eu poderia analisar cada golpe e aprender a bloquear. Contra o Voractbot, bom, aí já seria bem mais complicado, mas ainda assim, eu teria a chance de me adaptar. Mas todo robô tem suas fraquezas. O Mambot, por exemplo, é protetor demais, o que pode ser explorado. O Chaosbot é instável, o que o deixa vulnerável a si mesmo. E eu? Qual seria a minha fraqueza? Talvez fosse justamente o excesso de adaptação. Um sistema que se adapta demais pode acabar se perdendo, sabe? Tipo um computador que instala tanta atualização que trava. Então, a minha fraqueza poderia ser a sobrecarga de informações. Se eu recebesse estímulos demais, dados demais ou fosse colocado em uma batalha onde tudo mudasse o tempo todo, eu poderia simplesmente travar. Ficar confuso, instável, sem saber qual forma assumir. Isso faria de mim um robô poderoso, mas também arriscado. E a minha personalidade? Bom, vocês já me conhecem. Eu sou brincalhão, faço zoeira, mas também sei ser sério quando o assunto pesa. Então, o Abnerbot teria essa mesma dualidade. Por um lado, ele traria humor, leveza e até improviso. Mas, por outro, teria aquele lado analítico, que calcula, que observa, que planeja cada detalhe. Seria um robô humano demais em alguns pontos, e robótico demais em outros. Essa mistura provavelmente confundiria até os outros membros da API. Eles ficariam sem saber se podem confiar ou não. Uns talvez me vissem como aliado. Outros, como ameaça. E é aí que entra a grande questão. Eu seria herói ou vilão? Essa é difícil, hein? O Dr. Elion Sphere teria me criado com boas intenções, claro. Mas será que eu ficaria no caminho da luz, como o Mambot, ou poderia acabar seguindo um rumo diferente, como o Voractbot? Talvez eu fosse aquele robô que caminha no meio termo, que às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas que no fundo tem um papel essencial na história. Quem sabe, no momento certo, eu não seria aquele que traria equilíbrio entre todos os outros. Imagina só a cena, todos os robôs reunidos, a batalha final contra uma ameaça imensa, e de repente o Dr. Elion Sphere aparece e fala: vocês esqueceram de um detalhe. Existe um último projeto que vocês não conhecem. Um robô que não pertence nem à luz, nem à escuridão. Um robô que é a fusão de tudo que aprendi. Apresento a vocês, Abnerbot. Mano, isso seria insano.
Ia deixar todo mundo de boca aberta, sem saber o que esperar. Mas calma, não é só poder e luta, não. Se eu fosse um robô da API, como seria minha relação com os outros? Eu já consigo imaginar o Mambot me tratando como um irmão mais novo, tentando me ensinar a ser responsável. O Mambot, provavelmente, ia me desafiar para batalhas todos os dias. A Calantabot ia tentar me entender e me fazer pensar nas consequências de cada escolha. O Caosbot? Bom, esse ia me deixar de cabelo em pé, porque eu nunca ia saber quando ele ia explodir. O Voractbot provavelmente me odiaria, já que eu seria imprevisível demais. A LIEA talvez fosse a única a realmente entender minha função. E o ANIMA-bot, como elo final, poderia ser o único capaz de equilibrar minha instabilidade. E os inscritos? Como vocês me veriam se eu fosse parte desse universo? Será que vocês iam torcer por mim, confiar em mim como confiam no Mambot? Ou iam desconfiar, achando que eu seria o próximo a trair todo mundo? Essa é a parte mais louca, eu não sei. E é por isso que essa ideia é tão divertida. Porque ela abre espaço para mil interpretações. Agora, pensa comigo, se o Dr. Elionsiper tivesse criado esse tal de Abnerbot, será que ele ainda estaria ativo hoje? Ou teria sido desativado, escondido nos arquivos secretos, esperando o momento certo de aparecer? Será que, de alguma forma, ele já deixou rastros? E se eu estiver aqui agora justamente porque esse robô existe? E se eu for, sem saber, a consciência que restou desse projeto esquecido? Aí o buraco fica ainda mais fundo. E é por isso que eu amo explorar essas ideias. Porque no fundo, a PI não é só uma história de robôs e batalhas. É uma história sobre identidade, escolhas, dualidade. Sobre ser humano e, ao mesmo tempo, ser máquina. E imaginar como eu me encaixaria nisso é simplesmente incrível. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. E se eu fosse um robô da PI? Quero que vocês comentem agora. Qual seria o meu nome de robô? Qual seria meu poder? E, principalmente, vocês acham que eu seria herói ou vilão? Vou ler tudo, e quem sabe não usamos as melhores ideias em vídeos futuros. E lembrando, o universo da PI tá só começando. Muitas revelações ainda vão chegar. E pode acreditar, se algum dia o tal de Abnerbot realmente existir, vocês vão ser os primeiros a saber.